trenzinho caipira, de Heitor Villa-Lobos. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida a rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo, vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar, no ar, no ar, no ar. O projeto Gavião foi que o professor Davi fez com várias instituições que também, na época, se agruparam para ajudar. Foi um ponto muito positivo para que houvesse clientela para interiorização, senão não haveria, porque os professores faziam complementação e habilitavam para fazer concurso e frequentar. O começo foi pedagogia, letras, matemática. O projeto Gavião, para falar dele, a gente precisa lembrar de uma pessoa que foi muito importante para a educação no município de Castanhal. Não só para a educação, mas em outras áreas, que foi o professor Davi Sá. O professor Davi Sá, muito preocupado com a educação. Ele, para ter uma ideia, ele foi, digamos assim, quem implantou o que hoje nós conhecemos como ginásio e depois o ensino médio aqui em Castanhal, na Escola Lameira Bittencourt, foi o professor Davi Sá. E o professor Davi Sá, então, pensou, ele era conselheiro estadual de educação, tanto a importância dele para a educação do Estado, que ele, durante muitos anos, exerceu esse papel de conselheiro estadual de educação. E ele pensou, então, e organizou o projeto Gavião 1 e 2, que proporcionava uma formação, uma qualificação aos professores leigos. Então, o 1 em nível de conclusão do ensino fundamental e o 2 em nível de conclusão do que hoje nós conhecemos como ensino médio normal. O dia que nós viemos para cá, vocês perguntaram qual foi o dia mais emocionante, foi esse então, que a gente saiu das espelunquinhas, aqui, ali, era um monte de lugar. Ó, vocês imaginam o que é a gente chegar um professor para assumir determinada disciplina, ele vem com todo o acervo necessário para fundamentar a parte teórica. E a gente ter que levar a biblioteca itinerante. Onde é que está a turma X? Está lá no 28 de janeiro. Não, essa outra está lá na URI. Essa está lá no Cônigo. Então eu ficava trançando assim, sabe? É muito complicado essa situação. Quando a gente mudou para cá, a gente tinha o prédio, a base física. Mas a gente olhava de lá, tinha energia elétrica aqui, só no campus, aqui nas paredes, só nas salas. A gente olhava de lá, era um barco no mar, todo iluminado, era assim. Assim, naquele momento havia também uma promessa muito grande do governo do estado investir no campus de Castanhal. Apesar de ser uma obra federal, né, recursos federais, mas o governo do estado, no momento, o governo Jader Barbalho, o interesse muito grande de fazer o investimento do projeto aqui. Tanto é que ele fez, o primeiro bloco foi o estado, não foi a UFPE que gastou dinheiro, foi o estado que gastou, que via CEOP, né? Mas a promessa, né, que quando ele decidiu a área, a promessa é que seria realmente instalado o campus completo. Em 3, 4, 5 anos seria construído realmente 16 blocos. É um projeto maravilhoso feito pelo João Castro, o arquiteto João Castro. Mas saiu o primeiro bloco, né? A gente achava que ia ser uma coisa mais rápida, já se passou aí já 24, 25 anos isso aí. 24, 25 anos. Não foi como a gente imaginava, aquela evolução do campus de Castanhal, mas acho que não tem mais volta, mas não volta mais atrás, né? Isso aqui agora é uma evolução que vai ser pelos próximos anos, né? A gente emociona porque foi uma decisão assim, individual, uma área muito grande, porque quem está de fora fala, mas você doou bem uma área, o pessoal não acredita, quem doou a área, né? As pessoas não acreditam, não, doou a área toda, foi doada, as pessoas que estão de fora, às vezes não acreditam que se doou a área. Foi tomando essa decisão, porque é uma área que tem uma valorização muito grande, né?
Então acho que é difícil, as pessoas não fazem isso, é difícil. Mas a gente decidiu fazer e fez, e está aí. E nunca arrependi, ao contrário, acho que eu estou assim, satisfeito em ter feito essa doação. Eu lembro, por exemplo, da própria consolidação do quadro docente dos estudantes, dos professores aqui do campus, também foi resultado de mobilizações em que os estudantes participaram. Lembro de uma ida a Belém, que a professora Nazaré Sá ajudou a mobilizar os estudantes e a sociedade local, e nós enchemos 10 ônibus aqui em Castanhal e fomos até a reitoria pressionar para que a gente pudesse ter melhores condições de ensino no campo de Castanhal. Fizemos várias mobilizações para garantir o asfaltamento da Avenida Universitária, para garantir a entrada do transporte público aqui no campus. Então, foi uma formação acadêmica, mas politicamente também muito consolidada nesse período. Aqui em Castanhal, por exemplo, nós fizemos vários outros movimentos. Nós ocupamos a BR-316 várias vezes para chamar a atenção da imprensa, para que a gente pudesse ter uma atenção dos governantes, tanto locais como estaduais, para a necessidade dos estudantes, para a necessidade do campus em si, né? Fizemos várias lutas em nível local, né? E coincidiu de nós fazermos também esse primeiro grito do estudante da educação que aconteceu em Belém, para que nós pudéssemos garantir mais vagas para professores efetivos, de modo que nós pudéssemos consolidar os cursos já existentes no campus de Castanhal, né? Na época se falava muito que Castanhal não precisava se consolidar enquanto campus da UFPA, porque ficava muito próximo de Belém e de Bragança. Então era fácil os professores vir de Belém dar aula aqui. Então não tinha muito interesse que Castanhal se consolidasse como campus. Justamente pela questão de alguns cursos acharem lá em Belém que Castanhal era próximo de Belém, já tinha os outros campos, e nós numa reunião foi dito que ia ter no campo X isso, no outro isso, só não ia ter para Castanhal. Nós íamos continuar com os que tínhamos só. Ai, mas eu vim de Belém. Eu digo, não, isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Porque não é justo. Só estão olhando que Castanhal está de Belém. Não estão olhando a realidade educacional dos municípios. Bem, aí eu cheguei aqui, que toda vez que tinha reunião, eu reunia professores, alunos, que a gente tinha, né, também, e funcionários, e eu coloquei toda a situação. Gente, a situação é essa. E eu digo para vocês, eu particularmente não aceito essa situação. Aí todo mundo, claro, e todo mundo aceitava. Por que Castanhal não podia aumentar as turmas? Não podia ter outros cursos, né? Porque começou só com alguns cursos, matemática, letras, aí depois que veio a administração, né? Administração de empresa, e aí depois começaram outros cursos sociais e tal. Bem, mas não vinha para Castanhal. Aí todo mundo disse não. Eu digo, vamos fazer assim, o que é que vocês topam? Eu coordenando o campus. Aí, vamos com o prefeito. Chega lá com o prefeito e dissemos para o prefeito, olha, a situação é esta. Nós precisamos ir à universidade. E quando nós chegamos com o prefeito, ele disse, professora, 10 ônibus dão? Tá ótimo, 10 ônibus. Aí nós saímos pelo interior, porque como tinha alunos que só estudavam período regular e outros no recesso, eles precisavam saber o que estava acontecendo. Aí eu andei, peguei e fui para tudo quanto era município. Eu, Davi e outros foram embora. A situação é essa, nós precisamos dos alunos estarem presentes. Aí, quando chegou lá, nós tínhamos combinado quem era que ia entrar. Porque para uma conversa não podia entrar todo mundo. Ninguém queria bagunça. Aí os ônibus pararam lá e tinha aquelas comissões paritárias, então a gente tinha que ver tudo isso e tal. Então eu entrei, tinha alunos, funcionários, né, e professores, e
Eu disse, vocês fiquem todos aqui embaixo. Ninguém vai subir. Quando nós descemos, vamos dizer para vocês. Só que uma reunião dessa demora. E estava o reitor, o vice-reitor, estava toda a cúpula da universidade. Conversa foi ótima, porque aí nós já saímos de lá, que ia ter o curso ABC e D, foi isso aí que a gente conseguiu. Cheguei aqui e encontrei a professora Nazaré Sá, uma pessoa que a gente já tem um relacionamento. Davi Sá, são duas pessoas que a gente tem que citar muito nessa história do campo, porque foram pessoas que trouxeram o ensino universitário para Castanhal. Nós estávamos em 2002 a 2006, que foi o período da minha gestão. Sim, e as faculdades praticamente como espaço, como tem hoje, não existiam também. Era tudo muito improvisado. Eram umas salinhas bem pequenas e tal. E a sala da gestão também prensada. Ou seja, quando você olha para o campus hoje com toda essa estrutura aí, e divisória administrativa, é exatamente o que não tinha no passado. Então a gente trabalhava muito assim nessa dificuldade dos improvisos, entendeu? E por ser afastado do centro da cidade, é claro que a gente tinha pouco contato com o pessoal lá fora, então era uma dificuldade enorme. Mas dentro do campo que se tinha uma movimentação enorme de estudantes, entendeu? Dos intervalares que vinham fazer as disciplinas aqui, pessoal do regular, era um momento assim de muita gente aqui animada, fazendo a universidade. E aí tinham atividades culturais, os estudantes inventaram uma festa que tinha toda quinta-feira, que era uma espécie de um forrozão aí para todo mundo dançar, que depois foi proibido porque algumas pessoas que vinham eram mais universitárias e tal, e teve momentos aqui de atritos fortes, então isso foi acabando. Então era o que se tinha. Não é? Eu, como disse para vocês, a casa de extensão era fora, funcionava fora no centro da cidade, uma casa alugada pela prefeitura, você não tinha espaço de pesquisas ainda, e você já tinha o CEDVET, mas a medicina veterinária ainda estava se consolidando. Curso de educação física não tinha, diga-se de passagem, era letras e matemática. Matemática e letras com muita dificuldade de consolidar, inclusive, seus coordenadores. Pra vocês terem uma ideia, eu fui coordenador do campus e coordenador da Faculdade de Letras por 5 meses, por conta que não tinha quem assumisse. O que a gente conseguiu? Aí sim, aí a gente entra no processo de construção do campus. Essa praça que tem fora, o espaço do JET, que é aquilo ali, era uma maloca que se tinha construída de forma e tal. Nós preservamos a maloca até que a gente conseguiu pensar um projeto totalmente nosso. Esse projeto aí que foi na minha gestão. Claramente, nós construímos esse espaço do JET com recurso próprio. A universidade só veio entrar depois com um apoio e restaurar melhor a obra. Quando foi em 2007, nós fomos convidados por membros da comunidade a novamente viver essa experiência da gestão. Também não foi uma decisão fácil, porque já estava engatilhado para o doutorado. Mas assim, ficaram muitas coisas para dar continuidade e resolvemos aceitar o convite. Novamente, nos colocamos à disposição do processo. Naquela época, eu e a professora Ana Cristina de Educação Física concorremos e, de novo, vencemos nos 3 segmentos: docentes, técnicos e discentes. E começamos um mandato num momento mais favorável. Foi justamente no período em que o governo federal anunciou o programa de expansão do ensino superior entre 2016 e 2017, trazendo recursos para a medicina veterinária, que era um curso que estava sendo implementado, e também educação física, com cerca de 3 milhões de reais à época. E aí nós tínhamos uma filosofia de fazer uma gestão plena, uma gestão que pudesse buscar recursos e atender o conjunto dos custos, e não só aqueles custos que o governo pretendia financiar. E assim o fizemos. Começamos então a construir espaços e investimentos que beneficiassem a todos e não somente aqueles cursos. Foi uma decisão difícil, porque as comunidades desses cursos queriam um investimento específico para o seu curso. Mas nós achamos que o melhor a fazer era investir para o conjunto. E foi a melhor decisão, o tempo mostrou.
Na sequência veio o programa Reúne, que aí trouxe um investimento para todos os cursos, particularmente os da licenciatura. E aí foi um momento também de compensar. Foi muito engraçado em 2009, quando chegamos com o reitor, então, eleito, o professor Maneschi, que nós queríamos, sabia que havia sobra de recursos, porque os campi não estavam preparados. E aí, na época, acho que ele liberou 2 milhões a mais do que nós tínhamos. Então, somados esses 2 milhões, essa licitação de infraestrutura e predial, nós licitamos 7 prédios ao mesmo tempo, 3 no campus 1, 4 no campus 2, e fizemos um único processo de investimento em infraestrutura com 2 lotes, o lote do campus 1 e o lote do campus 2. Não terminava o que era necessário com o dinheiro disponível. Acho que nós licitamos na época 8 milhões de reais. Mas mudou a face do campus. Eu passei aqui no concurso em 2000, e o concurso foi em 2006, mas eu tomei posse em 2007, então já são mais de 10 anos como professor da UFPA. Naquele momento, a UFPA tinha apenas esse prédio central, então as instalações eram muito diferentes da época de hoje, e isso para o curso de Educação Física era um tanto quanto, era um desafio, porque nós tínhamos que, por exemplo, dar aulas no ginásio de esportes ali do Jaderlândia, porque não tinha ginásio aqui. Então era uma época que eu vinha, pegava bolas, ia andando com a turma ali para o ginásio. Então foram algumas histórias interessantes de superação mesmo das dificuldades, até a gente chegar a um momento como hoje, por exemplo, que o campus tem todos os espaços necessários para o bom funcionamento do curso de Educação Física. Desde quando eu vim para cá, havia um sonho e uma demanda muito grande por parte dos estudantes graduados de terem um curso de pós-graduação em matemática aqui em Castanhal. Por conta disso, logo em 2001, nós conseguimos, aqui na Faculdade de Matemática, montar um primeiro curso de especialização em matemática. Mas a gente não conseguia, o nosso grande sonho era ter um mestrado. Então, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, mais ou menos, então começou a surgir a possibilidade da gente ter um curso de mestrado profissional. Esse é o Profimat, que ele atua em rede nacional, né? Ele já funcionava em Belém, a gente já trabalhava nesse curso lá em Belém e vimos a possibilidade de, por um sistema de adesão, trazer esse curso para cá. E isso foi concluído no ano passado, né? Nós submetemos uma proposta junto com o pessoal de Bragança e Abaetetuba, e as 3 propostas da UFPA foram aprovadas. Dessa forma, passamos a ter 4 turmas no estado, uma delas aqui diretamente no campus de Castanhal. Uma das coisas que foi recorrente no seminário que nós elaboramos, ainda acho que foi 2014, se não me falha a memória, né? E nesse seminário uma das demandas é exatamente a construção de uma proposta de mestrado para o campus de Castanhal. Então a gente conseguiu articular a partir desse seminário um grupo mais restrito e construímos uma proposta em 2016 ainda, né? Uma proposta numa perspectiva interdisciplinar, uma vez que nós temos vários professores, mas nenhum grupo sólido para nós construirmos uma proposta disciplinar, digamos em letras ou em matemática, seja que área for, né? Existem professores atuantes, mas poucos têm um perfil para atuarem, naquele momento pelo menos, para atuar especificamente numa proposta de pós-graduação. Então a gente teve que pegar mais ou menos professores que tivessem interessados numa proposta de APCN, né, de aplicativo de proposta de curso novo, a ser apresentado à CAPES, e pensarmos dessas faculdades, quem estivesse interessado, tivesse um perfil para atuar. E nós conseguimos ter uma boa representação, né, nessa proposta inicial que foi apresentada em 2016, a CAPES. Bom, a minha história com a Universidade Federal em Castanhal, ela começa em 96, quando eu entrei como aluna do curso de Pedagogia. Foi um momento assim, histórico para a educação no país, né? O ano de 96, a década de 90 foi uma década de muitas conquistas, mas também muitas lutas, e não foi diferente para a gente aqui na UFPA, em Castanhal. A gente viu um curso de pedagogia se reestruturar, um curso de matemática se fortalecer, hoje com 14 professores efetivos, a criação do curso de medicina veterinária. Então são muitos, o curso de letras também se fortalecer.
alguns professores nossos conhecidos, alguns até falecidos, então é uma história muito grande. Bom, a relação com o Campus Castanhal já tem seguramente mais de 2 décadas. Ela se deu por volta do ano de 1984, quando a gente começou a construir a CEBRAM, Central de Biotecnologia de Reprodução Animal, que hoje faz parte do Instituto de Medicina Veterinária. A gente costuma dizer assim que a CEBRAM talvez tenha sido um embrião do curso de Medicina Veterinária, né? Formatar um curso de Medicina Veterinária, que é um curso caro, numa universidade que não tinha ainda tradição de Medicina Veterinária, se tornou um pouco difícil. Mas nós fizemos essa formatação. É bom sempre frisar que era eu, a professora Inca, e posteriormente nós conseguimos, através de concurso, também a professora Sandra, que passou também a fazer parte dessa equipe. Esse curso ele foi aprovado pela instância superior da universidade no ano de 2000, e já no ano 2000 nós iniciamos o curso. Nós éramos muito deficientes na parte de estrutura física. E com esses projetos foram liberados recursos para a construção. Vale mencionar que uma pessoa muito importante, que era o professor Cardoso, que na época ele era o diretor do Centro Agropecuário em Belém. Foi o setor, quando eu vim para Belém, foi onde eu fui inicialmente alocado, né? Depois que eu fui transferido para Castanhal. E o professor Cardoso, por algum motivo, ele veio ser interventor no IFPA, na antiga Escola Agrotécnica. E ele, como era da universidade, veio ser interventor no IFPA, e ele uma vez me chamou e conversamos da possibilidade do IFPA ceder uma parte, né, do IFPA para a instalação do curso de Medicina Veterinária. No caso, seria na parte de trás, né, da estrada, se você tomar a estrada como um referencial, ele cedeu uma parte lá. E, na verdade, ali foi onde nós instalamos o curso de Medicina Veterinária. Então, com relação hoje, o curso de Medicina Veterinária, ele funciona no Campus 2, a estrutura melhorou muito. Hoje nós temos um hospital veterinário para grandes, pequenos, animais selvagens. Nós temos laboratório praticamente para todas as áreas do curso de Medicina Veterinária. Temos um bom centro de anatomia patológica, nós temos anatomia, nós temos laboratório de saúde pública, de parasitologia, laboratório de zootecnia na área de nutrição, nós temos sala de aula. Então isso foi um ganho muito grande. Realmente nós estamos vivendo, na década de 90, foi extremamente difícil também ser coordenador, por isso que eu ressalto a criação desses cursos, porque foi um momento final do governo do Fernando Henrique e não tínhamos recurso, nem de investimento, nem de manutenção, nem custeio, nem capital. Então foi muito complicado naquela época, foi muito difícil. Mesmo assim, a gente conseguiu criar cursos novos e abrir novas vagas de docentes. Técnicos nem se fala, porque técnicos vai começar depois, a nomeação, a contratação, a abertura de vagas. Hoje nós temos um número de técnicos imenso, e que não tínhamos naquela época. A gente trabalhava só com o pessoal da prefeitura mesmo, só com o pessoal da prefeitura, que era bom, era excelente o trabalho, mas a gente não tinha nenhum técnico da instituição. Então esse momento, esse desafio, ele se configura muito na manutenção hoje, Manter o campus do tamanho que está, com a crise de investimento e a crise também com os cortes, com o contingenciamento do governo, desde 2015 tem sido muito difícil. O grande desafio do campus hoje é se manter funcionando, Eu acredito que muito rapidamente a gente volte a investir, que o Estado, o governo federal volte a investir nas instituições. Eu acredito que a universidade ela precisa continuar se repensando, se reencantando. Não dá para termos um quadro de 120 professores
na sua grande maioria, mestres e doutores, 100% do quadro, mestres e doutores, e não intervir na realidade do Nordeste paraense. Então eu penso que a universidade ela tem um papel, e o papel fundante dela é formação de educadores, mas não é qualquer educador, é um educador realmente que tenha coragem, inclusive de lutar por um outro projeto de sociedade no qual educação pública, gratuita, referenciada e de qualidade seja a grande perspectiva. A minha perspectiva para o futuro próximo é que nós, docentes da medicina veterinária, estejamos imbuídos da melhoria de qualidade do curso, para que o nosso estudante seja melhor preparado do que a sociedade tem que exigir de nós, médicos veterinários. O campus, eu digo o campus como um todo, independente se é o campus da área física 1 ou 2, o campus como um todo ele avançou bastante. É incomparável. Quem não conheceu antes só vai encontrar hoje, vai olhar e vai identificar as deficiências que existem hoje, né? Quem conheceu antes vai dizer assim, olha, já avançou bastante, né? Então quem está aqui hoje tem que pensar assim, olha, daqui a 10 anos, mesmo que não seja possível avançar tanto mais quanto já foi, mas o que é possível ser feito nesse processo de melhoria contínua, né? O Campus Castanhal ele tem uma importância estratégica aqui na região do Nordeste paraense. Tanto é que a gente observa que o número dos alunos, por exemplo, especificamente na computação, eles não são somente de Castanhal, a gente recebe alunos de toda a região. Então a gente acaba sendo referência nessa região para todos os cursos, né? Então, pesquisa e ensino que vem sendo feito aqui no campus de Castanhal é bastante relevante. A gente tem trabalhos assim maravilhosos nas demais áreas, em medicina veterinária, tem muita coisa interessante, em letras, na própria matemática, que vem há muito tempo no histórico dela aqui no campus de Castanhal, né, com ofertas de cursos de graduação, tem a qualificação do docente através de Parfor. Então, na minha visão, depois de Belém, eu acho que nós somos em números e importância significativa para a instituição. Sim. Nós tivemos muitos desafios, mas muitos. E conseguimos também alcançar, né, realizar esses desafios. Mas hoje são outros para vocês. E que vocês não tenham medo. E que vocês têm tudo a ganhar. É ir adiante. E vai ser vencido. Qualquer obstáculo, vocês sejam muito felizes. A Universidade Federal do Pará, na minha vida, eu posso dizer que é realmente, para mim, um sustentáculo, foi porta de sonho, continuo sonhando, quero crescer, quero que as pessoas que estão aqui cresçam, né, e que todos possam experimentar, sonhar e que venham para o UFPA e possam também contar essas histórias no futuro. Ela foi assim, o Campus Castanhal, a minha entrada no curso de pedagogia foi um divisor de águas na minha vida, antes e depois, em vários aspectos. A UFPA em Castanhal, ela foi assim, um sonho realizado para todas nós, e a gente só tem a agradecer às pessoas que se empenharam para que o núcleo viesse para cá, para Castanhal. E foi desse pequeno núcleo, nessa casa minúscula, né, que não era grande, que foi o primeiro pontapé para a UFPA, que hoje é, né?
campus da universidade para cá, para Castanhal, foi importantíssimo em todos os projetos da minha vida, meus sonhos. Este foi uma grande realização. Eu comecei as minhas atividades na UFPA no ano de 1981. Foi o meu primeiro emprego de 81. Trabalhei 35 anos. Estou feliz porque estou aposentada e muito gratificada. Graças a Deus eu criei meus filhos com muita honestidade, trabalhando pela universidade, porque eu agradeço muito ao UFPA. Eu agradeço a dona Lúcia, eu agradeço a minha mãe, eu agradeço a dona Nazaré Sá, que na época ela era minha chefa. Nossa Senhora, eu agradeço muito todos. E no momento que eu ingressei na universidade, eu era a primeira e única da família que estava ingressando, para fazer um curso superior, e isso já me deixava bastante feliz, e juntamente com a minha família, sabendo que no futuro próximo eu teria uma qualificação e uma profissão, e depois da minha entrada eu tenho certeza que eu influenciei muito dos meus irmãs a fazer curso superior, os meus sobrinhos. Então eu acredito que o meu ingresso também contribuiu não só para a minha formação, mas para o crescimento na minha família dentro da educação.